Em ferramentas administrativas, a gente encontra esse aqui, né? Administrador Sim, de é fonte. que se tu tiver no 10 ou no 11, tu pode botar direto. O DPC que ele encontra. Perfeito, muito bom. Então aqui, ó, a grande jogada dessa aula é que assim, ó, essa parte aqui tem que estar em 32 bits, tá? Se tiver 64, não vai funcionar. Tem que estar em 32, tá? Então, Ou a arquitetura mista, né? 3264, que é o isso, teu caso aí que tu tem. isso. Aí, por exemplo, assim, algumas pessoas tentam fazer a importação e não dá certo. Só que se ele for lá e abrir o gerenciador aqui, o administrador de fonte, ele vai ver que ele está em 64 bits. Então, por exemplo, para corrigir isso aí, de uma maneira bem simples, ele colocando o Windows, desculpa, o Office, eu acho que 2010, o 2013 eu tenho certeza. Ali a partir de 2010, 2013, ali 32 bits, sendo Windows 64, já vai funcionar, tá? Então, de cara, assim, pode pegar uma máquina nova e o que acontece? O pessoal fica lá em cima e não consegue passar, tá? E foi uma dificuldade no início também que eu tive. Então, ele tem que estar aqui, ó, exatamente como ele tem que estar aqui. Ou ele tem que estar 32/64 bits. E é isso, tá? Muito bem, então a gente checou aqui, tá ok. Então, Márcio, o meu não tá 64 bits, ou o meu nem aparece. Tá? Instala lá a versão do Office. Assim, então, quem está com a máquina zero e quer fazer isso aí e não está aparecendo, pega e instala um Office 32 bits, desinstala o 64 e instala o 32 bits que já vai funcionar. Então, eu vou fechar aqui. E o que, que a gente vai Uhum. fazer? Em cima daquilo que a gente já conversou, o Raoni já me mandou uma base de dados teste, então eu já dei uma estudada nela e para a gente agilizar a aula, eu já preparei alguma coisinha para a gente ir falando aqui. Então eu vou pegar aqui o Delphi, a gente vai abrir aqui, a gente vai criar um novo projeto. Um minutinho. Não. Ué? Não, o BDS tá abrindo. Já que abriu duas. É que o Delphi é mais pesadinho, até ele carregar todos os pacotes. Isso. Então, assim, ó, eu gosto sempre de deixar claro, tá? Que essa aqui é a única maneira de fazer. Não, não é a única maneira de fazer. Existem várias maneiras. Então, a gente vem aqui em File, New, e a gente vai usar aqui a primeira opção, ó, Windows VCL Application. E aqui a gente vai, de cara já, vamos clicar aqui em salvar, para a gente não ter problemas. A gente Pra vai não perder o pegar projeto. a pastinha do Márcio lá, Vamos que eu salvar esqueci. na raiz. Vamos salvar na raiz. Projeto, não tem problema Uhum, pode ser. nenhum. Nova pasta. Muito bem. Aí. Unidade 1, projeto. Uhum, perfeito. Então, bem simples, só salvamos, tá? Então, aqui eu vou aumentar um pouquinho. E o que a gente precisa nesse primeiro momento? A gente precisa se conectar à base de dados que a gente quer importar, da onde está a origem dos nossos dados. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui, deixa eu só pegar mais, eu vou só diminuir minha tela aqui. Aqui, ó. Ah, É a minha, é isso, tá ok. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos aqui, nessa parte aqui, em Palette, e vamos procurar. Podemos escrever aqui direto ou vir aqui no grupo FireDeck. E o que a gente vai procurar aqui, ó? A primeira opção que a gente vai colocar é o FD Connection. Eu clico nele e clico nele aqui, que é ele que vai fazer a minha conexão com a base de dados. Ao mesmo tempo, nós precisamos de um outro componente. Então, esse aqui é um componente de conexão com o banco de dados. E a gente vai precisar do componente conexão com a tabela, que é esse aqui, ó, FD Table. Tá? Muito bem. Então, para a gente ver se conectou, se vai conectar certinho, a gente vai testar para ver se vai conectar certo. A gente essa precisa... conexão tu vai fazer com o Access ou com
com Firebird servidor. Nesse primeiro momento, eu vou ligar com o banco de dados lá, o do Access lá. Tá. Então agora o que a gente vai fazer? Vai apresentar esses dados aqui, tá? Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar um outro aqui, a gente pode escrever aqui também, ó. Data Source. Esse aqui, ó, que ele está no grupo Data Access. A gente clica aqui e clica aqui. O que ele faz? Ele vai ser a minha ponte de conexão com a tabela para apresentar os dados dela na tela. E para isso a gente vai usar uma grade. A gente vem aqui e escreve dbGrid. Clico nele aqui e clico aqui. Para a gente visualizar ele melhor, eu venho aqui em cima, nas propriedades dele, venho em Align e seleciono aqui na parte de baixo. Ele vai ficar apresentado aqui abaixo. Para poder ter o controle, né? Exato. Controle de interação. Exatamente. A gente vem aqui e escreve aqui na propriedade dele Data Source. E aí a gente vai selecionar o Data Source 1 aqui, ó. Que é esse aqui. A gente só clica na flechinha e ele vai aparecer. A gente clicando aqui nele, no dataset dele, o que a gente vai fazer? Ó, FD Table 1. Então, o que eu fiz? Aqui eu liguei o Data Source e no Data Source eu liguei a minha tabela. Aqui eu vou verificar se minha tabela está já ligada aqui no FD Connection, porque ele já está Connection, FD Connection. Ele já conecta automaticamente, mas se não tiver, só clica aqui na flechinha que ele já vai conectar. Então, a gente já fez a ligação. Então, o que a gente vai fazer agora? Aqui, eu vou escrever o seguinte, ó. Venho na propriedade name dele e vou escrever FD clientes. Só para a gente saber que é de clientes, tá? Aqui a gente pode fazer o mesmo também. Aqui a gente vai deixar como um universal aqui, que caso a gente pegue e conecte outros aqui, a gente quer apresentar e mostrar outros aqui também, tá? Mas eles estão ligados agora. O que eu vou fazer? Vou dar 2 cliques no FD Connection. Vou aumentar aqui um pouquinho a tela. Dou 2 cliques aqui. Deixa eu só aumentar o meu aqui. Aí. Aqui em FD Connection eu dou 2 cliques. E aqui a gente vai selecionar o quê? Ó, MSACC, que é o Microsoft Access. Selecionamos. Em Database, algo muito importante que eu quero falar aqui é assim, ó. Antes de mais nada, eu vou te pedir, por favor, para fazer uma cópia da tua tabela e colar lá dentro lá daquela pasta. Não vamos usar direto a conexão na tabela real para não acontecer nenhum corromper, porque a gente está aqui numa parte de teste. Então eu vou te pedir, por favor, copia a base de dados e cola lá dentro da nossa pasta. Aí, perfeito. Então aqui eu vou criar uma pastinha chamada dados. Só vamos trocar esse nome porque eu acho que vai dar pepino aqui, sim. Tá ótimo, tá ótimo. Pode Não, deixar. espaços. Espaços. Perfeito. Ótimo. Então eu vou clicar aqui e vou criar uma nova pasta dados. Só para a gente ter os dados aqui separados. Vou clicar e segurar e arrastar aqui para dentro. Só isso. Muito bem. Então, já que elas estão aqui, eu já posso pegar aqui e copiar. Vou dar um Ctrl C, porque eu sei que o caminho está aqui. Volto aqui para o Quer o caminho completo para facilitar? Pode ser, mas... Perfeito. Isso aí. Muito bem. Aí. Então, com o caminho aqui, já está legal. O que a gente vai fazer? Eu vou dar aqui um teste. Ó, vou dar um OK. E ele diz que a conexão foi estabelecida com sucesso. Isso aqui é muito importante. Por que dá erro? Às vezes dá erro. Às vezes dá erro porque está 64 bits lá. E então eu posso simplesmente fazer aqui, copiar e colar o caminho, ou venho na pasta. E venho aqui, né? E seleciono também o arquivo. Também dá para fazer dessas duas maneiras, que ele vai fazer a mesma coisa. Vou clicar aqui, teste, dou um OK.
Conexão estabelecida com sucesso. Perfeito. Dou um OK, a conexão está feita com o banco de dados. O que eu faço aqui? Ó? Eu desço um pouquinho, com ele selecionado aqui, e tem que estar, login prompt aqui tem que estar falso. Por quê? Como ele não tem usuário e senha para conectar ao banco de dados, então simplesmente ele não vai ficar, toda vez que eu pego e dou um true nele, eu vou dar true aqui, ó, ele já habilitou. Caso contrário, fica aparecendo aquela telinha de antes. Eu vou fazer aqui só para, se está true aqui, dou false, dou true, ele sempre vai ficar aparecendo assim, essa telinha de mensagem de usuário e senha, do login, isso aí. Então deixa o falso, porque aí eu volto aqui, ativo e desativo e não me aparece nada. Perfeito. Conectamos. Só não retomasse o prompt ali. Ah, tá. Fizesse ali falso, tá? Isso aí. Então, algo muito importante agora, esse é o primeiro passo mais importante. Então, olha, cara, olha a velocidade que a gente tem para conectar numa base de dados, que a gente vai depois conectar, pode conectar várias bases de dados aqui, múltiplas bases de dados aqui, de uma facilidade, só clicar e selecionar e buscar. Simples assim, conectamos na base de dados. Agora, o que a gente vai fazer? Dentro dessa base de dados, ela tem tabelas. E para a gente selecionar a tabela, eu peguei aqui, por exemplo, clientes. Vamos pegar aqui clientes, tá? Então, eu só escrevi no nome dele aqui, clientes. Então, eu desço um pouquinho aqui e aparece para mim table name aqui, ó. E aqui eu vou selecionar a flechinha e ele vai trazer para mim todas as tabelas dessa base de dados. Então, simplesmente, o que eu tenho que fazer? Selecionar, por exemplo, a de clientes. O que eu vou fazer agora? Vou dar um true aqui, ó. Active, dou 2 cliques, true. E já apareceu aqui João Maria Loja X. Então agora a gente já deu um passo muito importante, que foi apresentar os dados dessa tabela que a gente quer buscar os dados. Esse é o primeiro passo importante, ver se a gente consegue conectar nessa tabela. Tudo bem, então aqui a gente tem os dados. Se a gente rolar um pouquinho para cá, a gente já consegue ver mais informações. Ó. Deixa eu colocar mais para o lado aqui. Ó, CNPJ, CPF. Então aqui estão os dados da tabela. Muito bem. Então a gente tem a tabela Access e a gente quer importar lá para o Firebird. Como é que a gente vai fazer? Base de dados em Firebird. A gente vai agora criar uma outra conexão. Mas para isso, o que a gente tem que saber? Ó, eu vou dar 2 cliques aqui nessa minha tabela, vou clicar com o botão direito do mouse e adicionar todos os campos, Add All Fields. Cliquei aqui e ele trouxe para mim todos os campos dessa tabela. Perfeito. Então, agora eu já tenho essa tabela aqui com os campos, certo? Então, é importante eu saber que tipos de campos são esses aqui, né? Que nem aqui, a gente está vendo aqui que esse aqui é o ID cliente, que a gente tem os números dos clientes, o nome do cliente, a gente tem lá a parte de CPF, então é importante a gente ver. E principalmente esse último aqui, que é situação, que a gente consegue ver. A situação dele é de 1 a 10, de 1 a 9. Não, é que o que acontece aqui? Como no Access eu posso botar uma combo box no lugar e zerar a primeira coluna, zerar o tamanho dela, eu consigo exibir o dado que ela é e não o ID da situação. Essa é a diferença aí, é outro detalhezinho que eu tinha que ver como é que eu faço a implementação, para não ficar mostrando o ID da situação, mas sim a situação em texto. Certo. Como ela está realmente aqui, ó. Perfeito. Só poder mostrar aqui para o pessoal para entender, ó. Situação ativo, que seria a situação 1, se eu não me engano. Aí, só pegar na tabela aí. Situação cliente, aqui, ó. Uhum. Verão, cancelado, pronto atendimento, e a solicitação. 5 é solicitação, no caso. Certo. Então, o que nós precisaria? Precisaria limpar essa tabela do banco para ele não pegar o dado código, mas sim o dado seguinte. Uhum. Como eu tenho em Access, isso aí eu consigo trabalhar em Access tranquilamente.
Perfeito. Tudo bem. Nesse primeiro momento, nós vamos importar do jeito que ela tá, né? Para fazer a Sim, importação. importar via situação, porque depois vai ter que vir primeiro trazendo as tabelas todas. Exatamente. Então, aqui a gente tem a situação, a gente tem o CPF CNPJ, telefone do cliente, o bairro, complemento, endereço, nome. Tudo bem. Então, o que eu fiz, tá? Então, a gente sabendo já aqui a característica da tabela, o que é importante? Com base na tabela que ela já existe, na base de informações, como aqui é uma tabela de teste, então, o que eu fiz? Eu vou copiar isso aqui, Ctrl C aqui, eu vou colar aqui, só para a gente entender melhor. A estrutura. Isso. Então, para facilitar, eu já tinha feito essa parte aqui, para ficar mais dinâmica a aula. Então, aqui, ó, é os mesmos campos que a gente tem aqui, ó. Tá? Tem os campos aqui e a gente tem aqui. Certo? Então, eu separei. Então, aqui a gente, o que faz? A gente vai criar agora uma tabela no Firebird. Para isso, a gente vai usar aqui o Flame Rob. Então, a gente vem aqui, botão direito do mouse, Create New Database. A gente vem nos 3 pontinhos. Aí vamos selecionar a nossa pasta lá no C. Aula. Dados. Tudo bem. Então, aqui a gente pode dar um nome para a tabela, né? DB, como é que tu gostaria... Raoni, pode falar. O nome da tabela. Pode ser um nome fictício ou pode ser um nome... Esse vai ser o nome Podemos utilizar a estrutura. Ela, como ela é cliente, manter o nome. Desculpa, esse aqui a gente vai criar agora, vai ser a base de dados, né? Vai ser a base de dados. Ah, tá. Base de dados pode ser database, não tem problema nenhum. Tá, vamos deixar a database. Aí clicamos aqui em abrir. Aqui a gente vai usar... isso aqui depois a gente pode mudar, né? A gente faz a alteração, mas inicialmente... Sim, mas vai usar o padrão CISDBA? Isso, exatamente. SysDBA, aqui Master Key. Tá? E clico em Create. Deixa eu ver. Deixa eu só testar uma coisa, porque Por eu acho que foi na instalação. Vê se vai criar agora. Alterou a senha? Eu acabei alterando a senha. Certo, maravilha. Pro pessoal que tá em casa aí, ó, por padrão, a senha é essa aqui, ó, Master Key. Né? O Raoni já alterou, ele é Eu rápido. alterei no momento da instalação. Sim, perfeito. Porque eu não quero que depois, se eu faço uma base, eu não quero que o cliente tenha acesso. Exatamente. Muito bom. Então vamos lá. Aí Porque senão eu já vi o pesadelo, né? Exato, muito bom. Então a gente vai clicar com o botão direito ou 2 cliques, Connect. Vamos conectar. Aqui em Tables estão vazias, não tem nada criado. Então a gente pode clicar com o botão direito do mouse, Create New, para criar uma nova tabela. Então, ele dá aqui um exemplo para a gente criar. Tá? Eu vou colocar essa aqui, que é um dos exemplos que eu uso na aula aí com o pessoal, e eu vou explicar ela. Então, eu vou substituir aqui, Ctrl A, Ctrl V. Então, aqui eu estou dando o comando Create Table Clientes. Estou criando uma tabela com o nome clientes. Então, estou usando aqui os mesmos campos. Tá? A única diferença é que não tem cedilha, não tem caractere especial, não tem acento. Então, ó, o ID cliente, o nome cliente. Então, eu só copiei aqui e coloquei. Então, aqui a gente está dizendo que ele é inteiro, não é nulo. Aqui o nome do cliente aqui vai ser em texto. Então tá. Então isso aqui é de caso para caso, né? Cada um dá uma analisada no que vai fazer, para quem vai fazer, né? Que aí vai colocando os tamanhos. Então aqui é só para entender aqui esse varchar 255, a gente vai conseguir escrever 255 caracteres. 256. Isso. E olha só, tudo isso aqui, tá vendo aqui olha aqui, ó, 197. Ó. Então, é tudo isso aí que a gente consegue escrever no campo.
Muito bem. Então aqui eu posso dar um F4 e um F5. O que a gente vai fazer? Aqui a gente criou... Vamos voltar aqui no Flame Robin. Então a gente clica aqui com o botão direito do mouse. Peraí, deixa eu abrir aqui no mais. Botão direito do mouse. Select From. Tá? Então tá aqui, criou a tabela. Né? Posso dar 2 cliques aqui também para visualizar ela melhor. Perfeito, está criada. O que a gente vai fazer agora? Uma vez que ela está criada, a gente já pode fazer a conexão nela. Aqui a gente já pode fechar. Então a gente pode chamar aqui o FD Connection. Tá? E aqui a gente pode dar nome, aqui pode alterar também conforme a gente precisa. E aqui a gente vai usar o FD Query, que aqui a gente vai dar comandos SQL. Esse aqui, ó, clico nele. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então eu clico aqui nele, FD Query, clico aqui. Então o que a gente vai fazer? Então eu vou mostrar de uma maneira bem simples aqui. Aqui, ó, Standard. Clico aqui no botão e clico aqui. Aqui eu posso escrever aqui no caption dele, clientes. Tudo bem, então tá aqui os clientes e a gente vai usar ele aqui. Eu dei 2 cliques agora. Nós vamos colar esse comandinho aqui, ó. Vai ser mais simples para a gente entender do que escrever ele todo. Vou dar um Ctrl V. Aqui eu alterei a tabela ali, vai ser FD clientes. Então qual é que é a lógica aqui? Aqui vai estar todos os dados dos meus clientes. O que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar, fazer um laço de repetição para ler todos esses meus clientes dessa tabela. Então o que eu faço aqui? Ó? FD cliente, que é o nome dela. Eu estou dando o ponto first aqui, indo para o primeiro. Clientes. Uhum. Eu venho aqui para o primeiro, ou seja, ele vai setar lá no primeiro registro. E aqui eu faço um laço de repetição, enquanto não estiver no fim. Faça. Isso, eu estou jogando. Deixa eu só aumentar aqui a tela. Deixa eu pegar aqui. Muito bem. Então, qual é que é a lógica aqui que eu fiz? Ó? Eu criei aqui uma variável S. S vai receber um texto, uma string, que é o comando de inserir. Olha o que eu estou fazendo. Estou inserindo na minha tabela clientes que eu criei lá no Firebird. Ó, o ID cliente, quais campos que são? O ID cliente, nome, endereço, complemento, bairro, telefone, CPF, CNPJ, situação, com os valores. Tá? Quais são os valores? O ID cliente, o nome, endereço, complemento, bairro, telefone, CPF, situação. Na mesma sequência. Então, o que ele está fazendo aqui? Ó? A tabela vem para o primeiro registro e aqui ele entra no laço de repetição. Enquanto não estiver no fim, ele vai ficar repetindo isso aqui. Porque aqui embaixo ele tem o quê? Um next. Ele vai para o próximo. Então, ele está no primeiro. Ele vai ler o primeiro e aí chegou aqui e vai para o próximo. Aí vai estar no 2, leu aqui, vai para o terceiro e assim ele vai indo até chegar no final da tabela. Então aqui o que eu gosto de fazer bastante, como a gente está fazendo a importação... faltando lá. Sim, tem coisas para arrumar ainda. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou chamar um outro componente escrito memo. Clico aqui. Esse memo aqui, ele vai trazer para nós o SQL. Caso dê algum erro, por quê? Ele vai executar aqui, ele vai ler aqui na variável, quando chegar aqui, ele vai executar. Quando ele executar, ele pode dar algum erro, mas aí a gente pode pegar aqui o memo e a gente consegue ver essa string. Ó, eu estou passando o S para o texto desse meu componente. Então, esse meu componente memo que eu coloquei ali, no lines.txt, está recebendo o quê? O S da string aqui.
E aí ele vai ficar para mim ali apresentando, porque eu não sei o que está acontecendo aqui. Tem outras maneiras de saber, mas essa aqui é mais simples aqui, mais prática para a gente ver. E aí a gente vai fazer o quê? O fdquare 2, que esse aqui no caso era esse aqui, né? Que é o 1. Aqui a gente pode trocar o nome ou deixar 1 mesmo. Vou deixar 1. E aqui o que eu vou fazer agora? Opa, aqui 1 e aqui 1. O que eu vou fazer? fdquare1.sql.text vai receber o S, que é o nosso string, nosso texto aqui. E aqui o fdquare1 vai dar a execução do SQL e vai para o próximo. Então ele vai fazer esse arrasto de repetição até chegar no final da tabela, certo? Muito bem. Então, já antes de mais nada, a gente está fazendo aqui com uma tabela de teste de 3 registros, mas a gente pode fazer, imagina uma tabela que tem 100 mil registros, 1 milhão de registros. Então, para 200 registros, ele vai levar um tempo. Para 3 registros é mais rápido, para 200 vai levar mais tempo. Então, para a gente saber onde é que anda isso aí, a gente vai colocar um outro componente para mostrar a posição que está crescendo isso. Então, a gente vem aqui e escreve gauge. Que ele vai mostrar para nós, vamos alinhar ele, ó. Eu venho aqui nas propriedades dele e seleciono o align lá em cima, ó. Clico aqui, ele ficou aqui em cima. E aqui ele vai mostrar a posição que está andando esses registros. Na posição 1, 2 ou quantos por No cento caso, a andou. gente está fazendo um conversor de banco de dados, né? Exatamente, isso aí. Isso aí. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Vamos voltar aqui de novo no F12. Vou clicar no F12 ou dou 2 cliques aqui no botão. E aqui, a gente nesse modo texto aqui do código, o que a gente vai fazer? Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu pego o nome do meu componente lá, que é gauge1. Márcio, onde é que está o nome do componente? Eu seleciono ele. Aí o nome do componente aparece aqui. Gauge1. Isso. Não, Gauge1. E aqui, ou no name. Posso copiar ele aqui, ó. Ctrl C. Venho aqui, ó. Ponto progress. 2 pontos igual, que significa recebe 0. Ou seja, vai para o progresso 0. Ele vai iniciar. Iniciar no 0. A gente está zerando ele. E aqui, o que a gente vai fazer? Ctrl V, ponto máximo, o valor máximo dele, 2 pontos igual. Qual é o valor máximo dele? Poderia colocar 200, se a gente sabe, né? Ou 201, ou 202. Mas o que a gente vai fazer? Dá um Ctrl V e vai colocar record count, que vai ser o quê? O número de registros que tem nessa tabela. E aqui, a gente só copia aqui, ó, Ctrl C. Aqui é um laço de repetição, ele vai para o primeiro, vai para o segundo, vai para o terceiro. Então, a cada vez que ele andar nesse laço, ele vai receber mais um. Que vai fazer o nosso contador lá se movimentar. Porque aqui a gente tem o total. Então, agora ele já sabe o cálculo, ele faz o cálculo automático de quantos por cento está andando. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um F9 para compilar isso aqui para ver o que acontece. A gente já fez bastante coisa. Então, é importante a gente já ver se vai dar algum erro. Tudo bem. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou clicar no botão. Vamos ver o que acontece. Ó, já me apresentou um erro. Ó, não consegue inserir. Tá? Então, eu vou dar um break aqui para ver onde é que ele vai parar aqui. Vou dar um cancelar. Ele deu um erro na execução lá do SQL. Por quê? Porque esse aqui, eu sei que é isso porque eu não troquei aqui. Ó. Ele está apontando, olha só, eu estou dando um insert lá na tabela que está aqui, que é a base de dados, que é a origem, mas eu não quero. Eu quero dar um insert, quero inserir esse registro no meu destino, que é o FD Connection 2. Eu vou dar 2 cliques aqui nele, que eu nem liguei ele ainda. Clico aqui e seleciono o FB, que é do Firebird. Venho aqui, Database. Venho aqui, seleciono a minha tabela, ó, Database, que está em C, aula dados. Dou 2 cliques. E aqui eu vou pedir... Não. Opa, desculpa. SysDBA. E aqui a senha que o Raoni fez. Depois troca, porque esse aqui ele apresenta, tá, Raoni? Então eu dei OK. E o que vai acontecer?
aqui a gente login prompt, a gente deixa falso para não ficar pedindo toda hora a senha. E aqui eu dou um true. Tá? Dei um true. E esse aqui eu tenho que ligar nele, porque é no meu destino. Aí aqui eu venho aqui em Connection e seleciono Connection 2. Muito bem, vou salvar o projeto. Vou no F9. E agora a gente vai clicar aqui para ver o que acontece. Muito bem, então a gente vem aqui ó, em clientes, clico aqui. E olha só, e aqui ele trouxe para o mesmo sempre o último insert que ele deu, para a gente ver o que está acontecendo. Ele rodou, foi do 0 ao 100%, não me apresentou nenhuma mensagem de erro. Vou fechar aqui e vou chegar aqui no meu Flame Robin e clico com o botão direito do mouse aqui em clientes do nosso novo banco de dados, Select From, e olha só o que ele trouxe. Os nossos dados lá da nossa origem e aqui está aqui no destino. Então a gente confere, né? Muito importante a gente conferir. Então o importante depois é abrir as duas tabelas, né? E conferir para ver se o registro, conferindo 2, 3 registros para ver se está certinho, né? O ID, o nome, o endereço. É isso aí, Raoni, que eu tinha hoje para apresentar e para conversar contigo. Eu acho que é isso. Ficou alguma dúvida? Era isso que precisava mesmo? Esse é só o começo. Muito bom, Esse é isso só o aí. começo. Tem um grande serviço aí Outra pela coisa frente. que eu queria entender dentro do Delphi é formulário dentro de formulário. Porque aqui nós estamos com um formulário só, estamos montando tudo dentro de um formulário. Certo. Isso. E não sei se tu notou o meu sistema ali, ele é formulário, às vezes dentro de formulário, ou um formulário Isso. que redirige para outro. Isso. Eu vou fazer um exemplo aqui bem rápido aqui, ó. Vamos colocar um outro botão aqui, ó. Aí depois, Raoni, talvez seja melhor pegar esse aqui, pega e salva, deixa ele salvo assim, né? Porque eu vou dar uma bagunçadinha nele agora, mas vai ficar funcional. Tranquilo. Mas depois faz um para ti com todas as características, né? Que precisa. Vamos colocar aqui, ó. Form 2, tá? Então, o que eu faço aqui, ó? Eu só coloquei um botão aqui. Eu venho aqui com o botão direito do mouse. Deixa eu aumentar minha tela aqui. Peraí, aqui. Então, eu venho aqui, ó. Botão direito do mouse. Venho em Add New. VCL Form. Então, aqui eu estou criando um novo formulário. E aí, ele aqui no name dele, ele já está Form 2, ó. Vou dar um salvar aqui. Tá? E aí ele me dá aqui Community 2. Vou salvar. Tá? Então aqui a gente vai fazer só... Vou pegar aqui um componente aqui chamado label, só para a gente saber que é o... Que label? Sim, botar um rótulo. Isso, só para a gente ver aqui. Então, por exemplo, form 2. Aparece ali em cima, mas vamos escrever igual aqui. E aqui a gente... Depois só botar as posições ali, depois a gente, isso Exato. é detalhe mínimo. Isso. Então, o que eu tenho que fazer para chamar esse formulário 2? Eu quero abrir a janela 2. O que eu faço? Eu simplesmente faço assim, ó. Pego o nome dele, form 2.show modal, tá? Se eu colocar show, eu vou mostrar o show e o show modal. Mas aconteceu um erro aqui, ó. Mas igual ele não acha. Aí o que eu faço? Ele não está reconhecendo essa minha janela 2. Ele sabe aqui, a gente está na Unity 1, a gente está no formulário 1, mas ele não está visualizando o formulário 2, então eu tenho que incluir ele aqui. Eu vou subir aqui um pouquinho, posso fazer isso manual ou por comando. Deixa eu descer aqui só para mostrar. Ó. Então, ele não aparece aqui ainda. Então eu vou fazer o seguinte. Então aí no Alt F11, o que vai acontecer? Aparece Use Unity. Então, a gente dá 2 cliques, ou clica aqui e vai no OK, que agora ele vai reconhecer essa nossa Unity 2. Vou dar um F12 e aqui aparece agora, Uses Unity 2. Então, eu posso escrever ou Alt F11. Vou tirar, ele não conhece. Eu coloco, ele reconhece. Vou aqui no F12 para fazer a transição para o código. Dou 2 cliques aqui, agora parou de aparecer o erro. Vou clicar no F9. E agora, quando eu clico no Form 2,
ele aparece meu outro formulário, minha outra janela. Esse Bem, é um show modal, no caso, que ele abre como se fosse um formulário restrito, né? exatamente. Então aqui, ó, eu abri aqui, clico no Form 2, e eu não consigo clicar na tela anterior, ó. Eu sou obrigado a fazer o que eu estou fazendo no meu Form 2. Eu não consigo clicar na tela de trás. Claro que na de trás fora do sistema, sim. Mas do meu software que eu compilei, não. Então, se eu colocar show, o que que acontece? Eu consigo fazer isso. Tiro aqui, F, peraí que eu errei aqui, F9. F9. Então, clico aqui no Form 2. Agora, ó, clico aqui fora, consigo clicar aqui nele, ó, no memo aqui, ó. Consigo escrever no memo e consigo voltar para cá de novo. É isso aí, Raul. Isso aí.